Antes de mais nada, muito obrigado aos membros do canal. Não vou falar o nome de todos, porque ia perder um tempinho, mas tá aparecendo todos aí na tela. Muito obrigado. E ao cara também que virou membro dos R$ 200. Maluco, você é completamente insano. Mas enfim, o vídeo de hoje é para falar sobre algumas questões polêmicas sobre Hunter x Hunter. Começando com a história de que Zig Zodic seria mais forte que Netero. Algumas pessoas imaginam isso porque interpretam mal uma frase levemente mal traduzida. A fala original é que entre as pessoas que seu avô conheceu quando eles eram jovens e tiveram algumas brigas, Netero é o único que está vivo atualmente. Essa é a frase dita por Zeno. A fala é bem aberta a interpretações porque não se sabe se foi uma luta séria, não foi uma luta séria. A gente também não sabe se Netero é o único que sobreviveu, enfatizando a força de Marra. A explicação de Zeno implica que Marra era mais forte, ou que a explicação de Zeno não prova nada sobre qual deles era mais forte. O que mais se parece com a realidade é que a declaração de Zeno é que Netero lutou contra Zig e é o único que permaneceu vivo até hoje, mas não porque seu avô era mais forte. Sua frase seria para exaltar o quão velho Netero é, visto que ele já estava falando sobre a idade do Netero. Mas enfim, é aberto a interpretações, por isso é polêmico. As pessoas geralmente apontam que Bisque faz questão de dizer que Netero é conhecido por mentir, e usam isso como argumento de que Netero conseguiria sim ganhar de Pitou. É importante lembrar que essa fala é mal traduzida. A tradução em português é até melhor que a em inglês, dizendo: o presidente Netero é conhecido por ser um velho com a ideia meio distorcida da vida. Outras pessoas traduzem como: Netero tem uma visão extrema sobre a vida. O importante é que a frase específica de que Netero é conhecido por mentir é mal traduzida. Agora, sobre a luta. Netero não causa muitos danos em Pitou, ele só joga ela para longe do palácio. Mas não sabemos se a intenção de Netero era só essa mesmo ou se ele foi com tudo para machucar. Minha opinião é que sua intenção era apenas afastar Pitou, senão ele teria usado sua mão mais poderosa e não dado só um tapa na gostosa. Para mim, Netero poderia vencer cada um dos guardas reais se os enfrentasse separadamente, e não os três um seguido do outro. Contra os três juntos, todos de uma vez, Netero com certeza morreria. O seu nem era menor que o de Pitou realmente, mas a sua habilidade seria extremamente útil, e poderia cansar qualquer um da guarda real, sem contar, o óbvio, se a situação chegasse no limite, o Netero usaria a bomba e bye bye para qualquer um da guarda real. Se o Meruem, que é o Meruem, ficou assim, imagina o que ia acontecer com o Shia Puff, por exemplo. Falando em formigas quimeras, temos aquelas pessoas que dizem que quando Jin diz que formigas quimeras são rank B de ameaça, ele não está considerando as formigas quimeras que devoraram humanos com NEM. Ou seja, Jin está considerando apenas as formigas quimeras do continente negro, e não Meruem, Pitou, Shia Puff e Yuppie. O problema desse pensamento é que o sistema de classificação de ameaça é definido por uma série de fatores. Formigas quimera, por exemplo, são descritas como rank B1 em fertilidade, enquanto em dano corporal são classificadas como A. O sistema de classificação B é resumido em: a erradicação imediata é necessária, com alto custo e alto risco. É necessária uma resposta internacional. Enquanto a classificação A é resumida em: a erradicação imediata é necessária, mas o método é incerto. A cooperação global é essencial. Perceberam a diferença? A Guarda Real e Meruem não podem ser classificados como ameaças de nível A, porque a humanidade sabe como combatê-los, mas tem um alto custo com isso. No caso, o que aconteceu foi a morte do presidente da Associação Hunter e de vários civis. O método já é conhecido, uma bomba radioativa, por exemplo. Também é bom lembrar que as formigas não são uma puta ameaça para a humanidade, tirando obviamente a Guarda Real e Meruem, porque o resto é facilmente exterminado por meia dúzia de caçadores Hunters. Silva destrói Cheetos como se ele fosse uma formiga. Netero literalmente brincou de matar formiga, ele fazia isso para aquecer. O principal problema das formigas era seu potencial evolutivo, suas proles ficavam muito fortes cada vez mais rápido, ao ponto de gerar um rei que literalmente já nasceu sendo o personagem mais forte apresentado na série até aquele ponto. Então não é que todas as formigas quimeras são muito fortes e elas vão dominar a humanidade. Não, é que a formiga quimera mais forte é tipo muito mais forte que o humano mais forte. Entendeu a diferença? E agora um ponto polêmico. Gon versus Meruem. Para finalizar, quem venceria essa luta? Togashi inteligentemente
abdica do uso do narrador especificamente nesse momento do mangá, o capítulo 305, o que gera uma ambiguidade e dupla interpretação fodida. O narrador em Hunter x Hunter é onisciente, ele sabe o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. E Togashi usa muito do narrador no arco das Formigas Quimera para contextualizar e explicar algumas coisas. Mas aqui, nesse momento super específico, ele não usa nada além de falas dos personagens. É importante lembrar que às vezes a citação de Pitou é mal traduzida, dando a entender que Gon tem o poder igual ao do rei. Mas a tradução correta é que as presas de Gon poderiam alcançar o rei. Ela não falou que ele mataria o rei. A ambiguidade dessa declaração é que não sabemos até que ponto a Guarda Real é extremamente confiável ao falar isso. Porque quando a chuva de dragões cai sobre o castelo, o narrador aponta que aquele homem no céu, Netero, era mais perigoso do que a chuva. Ao mesmo tempo que Shia Puff não se importa com os invasores, nem com o Netero, que é mais perigoso que a chuva. Ele só se importa em proteger o rei de ser atingido pela chuva. Ou seja, tudo é uma ameaça ao rei do ponto de vista da Guarda Real. Até a Komugi era uma ameaça ao rei do ponto de vista do Shia Puff. Óbvio que não pela força dela, né? Mas enfim. Sem contar que algumas pessoas usam o argumento de que Netero não causou danos em Pitou com seu golpe. Mas no mangá, ele claramente diz que, abre aspas, eu espero que você desapareça no horizonte. O que torna ambíguo se a intenção era ferir Pitou ou se a intenção era só jogar a formiga o mais longe possível para separá-la do rei. Gon não pediu um poder capaz de parar Pitou. Ele disse que vai usar tudo o que tem. Só que tudo o que ele tem foi capaz de acabar, estraçalhar, aniquilar, botar pra mamar Neferpitou. Mas qual seria a consequência com Meruem, que tem um corpo muito mais resistente e é mais forte que Pitou? Também é importante lembrar que não vimos 100% dos dois em momento nenhum. O Gon estava usando todo o poder que ele poderia ter durante a vida ali, mas não vimos se ele tinha um golpe novo, até que ponto ele era mais rápido que Pitou, sua resistência a um soco, por exemplo, e etc. Eu acho que a única coisa que dá pra cravar é que ele usou o soco mais poderoso que ele tinha contra Pitou. Meruem, a mesma coisa, principalmente o Meruem pós-bomba. A discussão entre eles em Hunter x Hunter é como, sei lá, procurar uma agulha no palheiro no escuro usando luva de boxe. Mas a minha opinião é que se Gon e Meruem lutassem com Meruem antes da explosão da bomba, seria uma puta luta foda, mas eu acho que o Meruem ainda ganharia. Com o Meruem pós-bomba, e também é importante lembrar disso, a Neferpitou nunca chegou a conhecer o Meruem depois que a bomba explodiu e ele ganhou os poderes do Puff e do Yuppie, é muito importante lembrar, então ela não sabia o real poder do rei. Mas eu acho que o Meruem pós-bomba, cara, esse aí não tem nem como. O Meruem ia acabar com a raça do Gon. O que você acha dessas polêmicas envolvendo Hunter x Hunter? Deixa aí nos comentários. Vai que algum dia a gente tem a resposta pra tudo isso. E esse vídeo aqui é uma espécie de homenagem ao fato do mangá ter chegado a 1000 capítulos de ato. Porra, Togashi, você me faz chorar, cara. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, apoie com like. Comenta o que você acha de cada um desses pontos, porque essa é a intenção do vídeo. E tchau.